Já te disseram que Constantino foi o fundador da Igreja Católica? Vem comigo, entra nesse túnel do tempo para nós entendermos um pouco da relação da Igreja com essa importante personagem histórica. Olá, meu nome é Lucas Magneto, este é um canal católico e aqui é um vídeo sobre a nossa série de História da Igreja. Hoje, especificamente, vamos falar do imperador romano Constantino. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você já é inscrito, vai lá embaixo e ativa o sininho para você receber a notificação sobre todos os vídeos novos que forem postados aqui no canal. Se você está vindo pela primeira vez também, deixa a sua curtida. Se você é recorrente também, deixa o like também, não faz mal não. Então vamos lá, vamos parar de enrolar. O fim da perseguição do Império Romano, que a gente conversou no vídeo passado, ela não aconteceu num passe de mágica. Não foi simplesmente com o tempo que o Império Romano quis parar de perseguir por uma unção do Espírito Santo. Não. Esta história terminou de uma forma não muito legal. A última série de perseguições à igreja foi com o imperador Diocleciano. Foi a última, a mais sistemática e a mais brutal perseguição aos cristãos, que ameaçou inclusive a existência do cristianismo. Se nós não tivéssemos a garantia dada pelo Cristo de que a sua igreja não teria as portas do inferno prevalecidas sobre ela, com certeza nós não estaríamos de pé ainda hoje. Digo mais, se qualquer outra religião tivesse sofrido as perseguições que a Igreja Católica sofreu desde o seu princípio, ela não estaria de pé hoje. Então vamos lá. Diocleciano, ele realizou essas últimas perseguições, mas graças a Deus as pessoas morrem. E com a morte de Diocleciano, a gente teve a assunção de dois Césares, né? Então, que um ficava no Ocidente, outro ficava no Oriente. No Ocidente, nós tivemos Magêncio, né? Então, como ele era o César do Ocidente, ele assumiu o Império. E no Oriente, nós tínhamos a figura de Constantino, que não ficou nada contente em ser apenas um César. Ele queria se elevar a imperador. Então, como um bom episódio histórico, né, como as pessoas gostam de estudar, a gente teve aí uma batalha pelo trono de Roma. E agora nós entramos no que de fato nos importa. Quando Constantino ele decide tomar o império, ele reúne seus soldados e marcha para Roma. Uma marcha onde ele encontra diversas batalhas, né, até chegar ali naquela ponte que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês. E ali a gente tem uma batalha entre as forças de Constantino e as forças do imperador. Mas antes disso aconteceu um episódio bastante interessante. Constantino ele atestou ter tido uma visão onde Jesus Cristo aparecia e dizia a seguinte frase: "In nox signo vinces", ou seja, neste sinal vencerás. O sinal que era ostentado na visão que ele via era uma espécie de uma cruz, né? Um crucifixo. E aí, o que é que Constantino faz? Constantino pinta essa cruz nos escudos de seus soldados, acreditando naquela visão. Um detalhe importante, né? Constantino e sua família idolatravam o Sol Invicto, que na mitologia grega era equivalente a Apolo, deus do Sol. E Jesus Cristo aparece nessa figura, né, saindo do Sol. Ou seja, Deus escolhe o local que era adorado irregularmente por Constantino para manifestar ali a verdadeira fé. Então é interessante a gente ver a pedagogia divina ao longo da história da igreja também. E aí sim, após isso nós podemos falar sobre a luta entre os exércitos. Você vai pensar, e vai pensar corretamente, o imperador estava na sua sede, então tinha um número de soldados muito maior do que quem vinha de fora para atacar. Só que Constantino e seu exército estavam determinadíssimos a tomar o poder. E aí quando aquela multidão dos soldados do imperador, que eram maioria, vê aquela multidão, né, que eram em menor números, mas tinham mais determinação, se aproximarem, eles se aperreiam, como a gente diz no bom cearense, e tentam voltar pela ponte, só que a ponte não aguentou o peso de todo mundo e cedeu, né? Então a maioria das forças do imperador caem no rio e morrem afogados. E assim Constantino toma o Império Romano e se converte à Igreja Católica, se converte ao cristianismo, porque ele teve essa visão. Ele era um homem devoto, claro, idolatrava deuses falsos, deuses pagãos, mas era um homem que tinha fé. E quando ele viu que através de Jesus Cristo ele alcançou aquela vitória, ele acreditou em Cristo. Claro, não é uma conversão perfeita, ele não deixou de uma vez os rituais pagãos,
mas foi um passo, né? E com isso, ele, após tomar o império, após ser coroado imperador, Constantino, ele faz uma série de cartas, né, que nós chamamos de Édito de Milão. Dizem que nesse édito Constantino fundou a Igreja Católica, mas não existe nenhuma fonte histórica que ateste isso. Então, Constantino, o que é que ele faz com esse Édito de Milão, essa série de cartas recomendações? Ele pede que as províncias, né, que os governadores parassem de perseguir os cristãos, e posteriormente ele faz com que a Igreja Católica seja a igreja oficial do Império Romano. Essa é a história da conversão de Constantino. Um homem cheio de falhas, um homem que não é santo, inclusive vale a reflexão. Se Constantino é o fundador da igreja, por que a igreja nunca quis canonizá-lo? Né? Não faz sentido. Então, um homem que não alcançou a santidade, mas que foi muito importante para a história da igreja. Com isso, nós tivemos paz na igreja para que ela pudesse prosperar, para que ela pudesse se expandir, né? E converter tantas almas que foram elevadas ao céu, né? Mas é claro, as lutas da igreja não pararam por aí. E continue assistindo essa série que você vai ver os perigos que vieram após a adoção da igreja pelo império, que não foram pequenos e não foram poucos. Então, se você gostou desse vídeo, você curte, se inscreve. Se quiser, me segue lá no Instagram também. E é isso, não deixe de assistir os outros vídeos para você ficar ligado e de recomendar esse vídeo para os seus amigos. Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos e até o próximo.